18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Eu e ela, Karime Leão, no ar, 18 horas. E Karime? Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, é nós, hein? Com vocês, contando inclusive com a sua participação, interagindo conosco aí no programa 18 horas até as 7 da noite, mandando aí o seu alô pelo WhatsApp 99488-7592. Participe, Karime. Exato, a gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Manda um alô pra gente pelo Zap. Mix. Começando às 18 horas de hoje com os destaques do dia. Seca histórica, Rio Negro chegou hoje à menor marca, 13 metros e 63 centímetros. Já são 50 municípios em estado de emergência e mais de 550 mil pessoas afetadas. O governo federal libera mais de 324 milhões de reais para ações de saúde e sociais. A seca histórica também ameaça a produção da Zona Franca de Manaus. Hora 6:02, mais uma vez, boa noite para você que está em 100,7, está aí na sintonia certa. Vamos juntos a partir de agora até as 7 da noite no ar para você, hein? Mais uma edição do programa 18 horas, tudo isso aqui no melhor Mix do Brasil. Segunda-feira, 16 de outubro de 2023, 18 horas no ar. 18 horas. Olha aí, nessa segunda, 16 de outubro, o Rio Negro registrou a maior seca da história ao atingir a marca de 13 metros e 59 centímetros acima do nível do mar, superando o nível de 2010, quando registrou 13 metros e 63 centímetros. Até então, a maior vazante desde que a medição ocorreu há 121 anos, hein? Foi lá em 1902, Karine. Carlão, isso tudo já era previsível desde setembro. A gente falou, inclusive, aqui no 18 horas. Bom, na época, o nível do Rio Negro baixava 30 centímetros por dia. De ontem para hoje, mesmo com a chuva, o Rio Negro baixou 10 centímetros. Desde sábado até hoje, foram 32 centímetros de vazante. Foram menos de 13 centímetros no sábado, mais 9 centímetros no domingo e 10 centímetros nesta segunda-feira. Karime, e não é só o Rio Negro e seus afluentes que batem recorde de vazantes, não. O Rio Solimões e o Rio Amazonas também enfrentam seca histórica. A navegação nos rios do Amazonas está praticamente paralisada. Dos pequenos barcos aos grandes navios, eles estão encontrando realmente dificuldades para navegar. E os prejuízos, é claro, são incalculáveis. O prejuízo é geral, viu, Carlão? Agora, vou fazer um parêntese aqui, que eu acabei de receber essa informação, que uma análise de cientistas do projeto MAP Biomas, que mapeia a ocupação do solo aqui no Brasil, indica que a seca deste ano fez o estado do Amazonas perder em setembro uma área de superfície de água de 530 a 630 mil hectares. Gente, similar aí, parecido com o Distrito Federal. É muita coisa. Muita coisa. O levantamento foi feito a partir de imagens de satélite e mostra que só Barcelos, o maior município do estado, perdeu 69 mil hectares, uma superfície de água em relação ao nível médio dos últimos anos para o mês. O que as imagens de satélite mostram, eles condizem exatamente com os relatos dramáticos que a gente tem acompanhado durante esse período aqui. Comunidades da região têm transmitido para a gente. O Amazonas é o estado mais afetado pela seca deste ano na região norte e a situação se agravou muito mais agora em outubro. E como você falou, Carlão, o prejuízo é geral, vai do ribeirinho que está isolado sem alimento e água potável até as indústrias da Zona Franca de Manaus, que não recebem componentes, insumos e nem conseguem enviar a produção para o restante do Brasil. Estamos ilhados, essa é a realidade, sem água, e como não há estrada, a situação ainda é pior, de calamidade mesmo. Já são inclusive
teve aí 50 municípios em estado de emergência e mais de 550 mil pessoas afetadas por essa seca histórica. E esse número, inclusive, infelizmente, pode aumentar ainda mais nos próximos dias. É complicado. Um cenário previsto de novo, mas que nunca ninguém tinha visto antes. E a vazante do Rio Negro tende a continuar pelas próximas 2 semanas. Não será surpresa se o rio atingir o nível menor de 13 metros por causa da pouca quantidade de chuva, que está abaixo do normal por causa do fenômeno El Niño. Bom, e a repórter Odinei Araújo, ela tem mais detalhes sobre essa marca recorde do Rio Negro. Vamos aos fatos. De domingo para segunda, as águas do Rio Negro desceram mais 10 centímetros. Com isso, a estiagem de 2023 entrou para a história do Amazonas como a maior dos últimos 120 anos. Em 1902, o Rio Negro começou a ser monitorado e, desde então, as maiores grandes secas registradas tinham sido em 1963, quando o Rio Negro chegou à marca de 13 metros e 64 centímetros, e em 2010, quando em 24 de outubro, a marca de 63 foi superada, com o Rio Negro registrando 13 metros e 63 centímetros. Já nessa segunda-feira, esse recorde foi ultrapassado. Logo no início da manhã, ao se verificar a cota do rio, veio o novo recorde, 13 metros e 59 centímetros, colocando a seca desse ano como a maior da história, conforme a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury. Na data de hoje, ultrapassamos essa marca em razão da severidade da vazante, né? Em todo o estado, não só aqui no Rio Negro, mas em outros rios também, como é o caso do Solimões, do Madeira, do Purus e do próprio Alto Rio Negro. Os níveis estão abaixo da faixa da normalidade em todas essas calhas e próximo dos intervalos das mínimas. No momento, o Rio Negro ainda está em recessão, com descidas em torno de 9 e 10 centímetros, diminuindo essa intensidade essa semana, em razão da região montante também ter entrado nesse processo de redução dessa intensidade de descida. O recorde atingido hoje acontece 8 dias antes da data registrada em 2010, quando a marca foi atingida no dia 24. Logo, a vazante de 2023 é a maior não só em volume, mas também em velocidade. E isso, segundo a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, é preocupante, embora as chuvas dos últimos dias tragam uma leve esperança. Há uma tendência de que a vazante continue aqui nessa região metropolitana até o final de outubro. Há uma tendência de que os níveis nessa região parem de descer e voltem a subir, o que pode contribuir para que, pelo menos na calha do Solimões, a vazante entre numa fase de estabilidade. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a vazante histórica deste ano acontece 2 anos depois que o Rio Negro marcou a maior cheia, que foi em 2021, quando a marca do rio aqui em Manaus chegou a 30 metros e 0,2 centímetros. Caribela, só 4 municípios localizados na calha do Rio Negro estão em situação de emergência. Atenção, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e Manaus. Em Novo Airão, onde a seca já é a maior da história, o status é de alerta. Essa estiagem também trouxe um outro ponto interessante, porque à medida que o rio seca, estão reaparecendo gravuras em forma de rostos humanos submersas nas paredes rochosas do sítio arqueológico e geológico das Lajes, ali no encontro das águas à margem do Rio Negro. A última vez que elas ficaram visíveis foi justamente na última seca de 2010. Segundo aí os arqueólogos, essas gravuras têm entre 1.000 a 2.000 anos. O sítio das Lajes foi o primeiro de Manaus a ser registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e é um dos mais degradados. Ele abrange uma área que inclui encostas de terra preta, fragmentos cerâmicos e urnas funerárias, além das gravuras. Grande parte, porém, desapareceu por ações humanas e obras.
Agora 6h10, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha a seca, hein? A seca Record está ameaçando parar as fábricas da Zona Franca de Manaus. Isso não é nada bom. As fábricas se concentram em a produção de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e motocicletas no Brasil. Exatamente, Carlão. A piora dos últimos dias nas condições de transporte de cargas pelo Rio Amazonas e afluentes está causando atrasos na entrega de materiais e o resultado é o acúmulo de produtos nos estoques das fábricas. A repórter Nathalie Moraes está ao vivo aqui com a gente, tem mais informações a respeito do assunto. Muito boa noite, Nathalie. Então, a situação está crítica já, não é mesmo? Conta pra gente. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes que estão sintonizados conosco aqui no 18 horas. Então, Karime, realmente a situação já é bastante preocupante. A gente sabe aí que toda essa crise, toda essa seca vem trazendo inúmeros prejuízos para todos nós. E hoje, né, durante uma reunião realizada pela FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo aqui do Amazonas, empresários do setor de comércio, transporte e logística, todos eles se mostraram bastante preocupados com toda essa iminência de desabastecimento aqui na nossa região. Pelo menos essa situação a gente só não deve ficar realmente desabastecido, segundo os empresários, se medidas imediatas forem tomadas, já que a gente sabe que a situação de navegabilidade nos rios aqui da nossa região está se tornando praticamente já impossível por conta aí dessa seca recorde que nós registramos hoje. A marca só aqui em Manaus, só aqui no Rio Negro, a marca de 13,59 metros, Karime. Eu conversei com o presidente da FEComércio, o Aderson Frota, e ele disse assim, o comércio, principalmente aqui na nossa capital, será duramente afetado. Inclusive aí festas como a Black Friday, as festas de fim de ano devem sofrer e muito já com essa seca. Isso porque, Karime, os produtos chegarão com acréscimo aí nas prateleiras do comércio, com acréscimo de 30% a 50% nos custos com o frete, o que consequentemente, é claro, afeta aí no preço final dos produtos. A gente sabe, né, que a gente já sofre com todas essas questões logísticas e agora com essa seca tudo ficou ainda pior. Vamos conferir o que disse o Aderson Frota, ele que é presidente da FEComércio aqui no Amazonas. É um momento difícil, é um momento que realmente exige muita renúncia, muita compreensão. Por quê? Porque uma das coisas que mais nos preocupa são os efeitos sobre a população. A população está desabastecida, a população está sem água, a população está privada de alimentos. Então, tudo isso é realmente o motivo das nossas preocupações. Por quê? Porque diante das dificuldades, da estiagem, diante do calado baixo de rios, com certeza haverá aumento de fretes. E esse aumento de fretes normalmente irão sacrificar ainda mais o consumidor que está combalido por dívidas, por inadimplência, por uma série de fatores. Então, nós estamos ouvindo todos os atores para que a gente possa definir quais são os pleitos que nós vamos realmente fazer junto às autoridades. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do Aderson Frota, ele que é presidente da FEComércio aqui no Amazonas. E durante essa reunião, os empresários destacaram a urgência, principalmente, em acelerar o processo de dragagem nos rios aqui da nossa região, para garantir aí, é claro, uma maior navegabilidade, já que assim... Exatamente, era o que eu ia perguntar, já não era para ter dragado? No início do mês veio o vice-presidente da República, falaram dessas ações e até agora nada, né? Pois é, Karime, né? Até o momento, a data de início para essa dragagem ainda não foi definida pelo governo federal. Foi prometida, né? Mas até agora nem sinal de tudo isso. E como reflexo, a gente já vem amargando alguns prejuízos, que a gente sabe que alguns setores já estão ficando desabastecidos. Isso porque as maiores embarcações, elas não conseguem mais acessar, por exemplo, o porto aqui de Manaus devido à redução do nível de água em trechos críticos para abaixo da profundidade mínima necessária dos navios aí, principalmente aqueles que têm um calado maior.
Dentro das fábricas, elas estão aí principalmente, Karime e Carlão, com dificuldades para receber insumos e eles também estão tentando equilibrar os estoques. Na última semana, a gente conversou com o José Jorge, ele que é presidente da Associação de Eletrônicos no Brasil, e ele falou sobre a situação de já dar férias coletivas, né, dentro do polo industrial aqui de Manaus por conta do desabastecimento. Muitas fábricas vêm sofrendo com a falta de alguns insumos, né, com toda essa questão dessa seca. Mas hoje nós conversamos aí com o superintendente da Suframa, o Bosco Saraiva, e ele afirmou que até o momento todas as fábricas instaladas no polo industrial de Manaus seguem funcionando normalmente. Vamos conferir. Nós estamos acompanhando, juntamente com o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, o dia a dia das empresas instaladas no polo industrial de Manaus. Até o momento, não houve nenhuma empresa que tenha anunciado a paralisação de sua produção em função da seca do rio. É evidente que há uma alteração drástica no transporte de cargas, tanto de entrada como de saída, por causa da seca dos nossos rios. No entanto, as empresas têm se valido da alternativa da distribuição das cargas em alguns navios e em várias embarcações, assim como nos casos mais extremos, também têm se valido da aviação. No entanto, até o momento, não há nenhuma paralisação no polo industrial de Manaus. 18 horas. Então, Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do superintendente da Suframa aqui no Amazonas, o Bosco Saraiva, que destacou, né, que apesar, né, da gente já estar sofrendo com a falta de alguns insumos, as fábricas seguem, né, funcionando normalmente. Mas outro ponto que vem sendo aí afetado por toda essa seca histórica aqui na nossa região é a distribuição de alimentos. Isso porque, Karime e Carlão, a nossa população já começou aí a estocar alimentos. A gente, durante essa reunião, o Luiz Gustaldi participou, ele que é sócio proprietário de uma transportadora, uma grande transportadora de alimentos aqui da nossa região, e ele destacou que, assim, os principais itens que podem ser afetados neste momento são as proteínas congeladas, como frango. Isso porque muita gente, até mesmo os comerciantes, vem comprando em grande quantidade, né, para estocar aí esses produtos, e eles não estão conseguindo reabastecer. Sim, então a gente pode ter aí um desabastecimento de proteínas. Vamos conferir. A gente nota que certos itens eles já têm aumentado a venda, notadamente produtos perecíveis, congelados, né? E eles estão, a gente nota um aumento de venda nisso. Então, eu quero crer que já é a preocupação da população, é o medo da população, já da escassez que está por vir aí, né? Que, infelizmente, é uma situação que é, de repente, iminente. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do Luiz Gustaldi, ele que é empresário do ramo de transportes alimentícios aqui para nossa região. Infelizmente, esse daí já é mais um prejuízo que a gente já vinha anunciando aqui no 18 horas, né? Sem dúvida. E até, Karime e Carlão, só para encerrar, né? Vou atualizar aqui um númerozinho. Até o momento, toda essa situação da seca já afeta aí cerca de 557 mil pessoas em todo o Amazonas e mais de 138 mil famílias. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Beleza, Nathalie Moraes, 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o governo federal liberou 324,3 milhões de reais para ações de saúde, defesa civil e moradia aos afetados pela seca no Amazonas. O Ministério da Saúde destinará 224,3 milhões às prefeituras. E o anúncio foi feito hoje pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, na sede da Suframa. E o repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente, ele acompanhou o assunto e tem mais detalhes para passar aqui para a gente agora. Muito boa noite, André. Então, esse dinheiro vai ser liberado de uma única vez ou vai ser parcelado? Conta pra gente. Boa noite, André. Muito
Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui pelas redes sociais e também pela 100.7. Olha, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, esteve na manhã de hoje aqui em Manaus e assinou liberando aí 225 milhões aos municípios do Amazonas diante da emergência decretada com a forte seca que está atingindo nesse momento todo o estado. Do total, serão enviados 102 milhões e 300 mil reais em parcela única. Os outros 122 milhões e 700 mil serão incorporados em parcelas a partir de novembro deste ano ainda para os 59 municípios. Vamos ouvir aí a fala da ministra da Saúde, Nízia Trindade. São 102 milhões e 300 mil numa parcela única. E isso responde à questão da emergência para ações de média e alta complexidade para 59 municípios. Os 3 municípios que eu assinei a portaria complementar foram municípios nos quais, com a avaliação conjunta feita, envolvendo a Associação Municipal, a Associação das Prefeituras aqui do Estado do Amazonas e também o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, onde se faziam mais necessários recursos para a atenção primária da saúde. Então, isso, como eu disse, não é fruto de uma ideia de gabinete, é uma análise técnica e o diálogo com as instâncias que tem que ter, né? Então, são os municípios de Lábrea, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. 18 horas. A gente ouviu aí a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que esteve hoje aqui em Manaus aí falando, né, sobre o governo federal que está liberando 324 milhões e 300 mil reais para atender afetados pela seca aqui no Amazonas. Olha, Lábrea, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira receberão recursos para atenção primária na saúde, isso de forma imediata. E a gente sabe aí que já foi falado que o Rio Negro atingiu o menor nível da história nesta segunda-feira, né, atingindo 13 metros e 59 centímetros. Sobre isso, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que o governo estadual está aí aliando junto aos prefeitos aqui do Amazonas e o governo federal medidas para o combate aí dessa estiagem também das queimadas. Vamos acompanhar também a fala onde esteve presente hoje durante a presença também da ministra da Saúde, esteve ali o governador do estado, Wilson Lima. Vamos ouvir a fala dele. Também informar que nos próximos dias eu vou reunir com os prefeitos para que a gente monte uma estratégia de combate à questão das queimadas, né, é um projeto que a gente está finalizando com estrutura de carro-pipa, treinamento de uma brigada de bombeiro civil formada pelos nossos homens do Corpo de Bombeiros, alguns equipamentos, estrutura para montagem de microsistemas de abastecimento de água. Esse é um projeto de algo em torno de 25 milhões de reais que está sendo viabilizado junto ao Ministério da Justiça. 18 horas. A gente ouviu a fala do governador aqui do estado do Amazonas, o Wilson Lima, falando aí sobre as medidas para o combate da estiagem aqui no estado do Amazonas e também a situação da saúde das pessoas que estão nessa situação de emergência, né? Como já foi falado, já são mais de 500 mil pessoas precisando então dessa ajuda. E quem também esteve presente nessa coletiva de imprensa foi o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Ele fez ali durante a fala dele, ele falou sobre a pandemia de Covid-19 que o estado enfrentou, né, no começo de 2020 e fez a comparação com a seca que o estado enfrenta nesse momento. Vamos ouvir. Nós enfrentamos a pior pandemia da história. Depois da pandemia, enfrentamos a maior de todas as enchentes. Hoje, um dia histórico onde o Rio Negro atinge a sua marca, a menor marca de sua história. E também nós tivemos os maiores problemas da história com relação a fumaças e queimadas. E ainda assim, a nossa cidade, o nosso povo, o nosso estado é um estado unido, é um povo unido que trabalha pela preservação. Somos um estado preservado, sim. Temos problemas com relação às mudanças climáticas e isso cabe uma reflexão a todos nós. 18 horas.
Muito bem, a gente ouviu a fala aí do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Ele também esteve presente junto com o governador do estado, também esteve ali o senador Omar Aziz e, claro, né, a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Isso para falar aí das ações principais de saúde, né? Porque o governo federal liberou 324 milhões e 300 mil reais para ajudar os moradores afetados pela seca aqui no Amazonas. O dinheiro será usado para ações de saúde, defesa civil e moradia. Também foi falado ali, não teve essa fala, mas foi falado sim pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, logo no começo ali, da fala dele. Ele falou, aliás, bem no fim da fala dele, ele falou aí que a chuva de manhã veio junto com a ministra aqui, né? A ministra da Saúde trouxe também essa chuva, né? Porque esta semana ainda vem chuva por aí, isso mesmo. Por quê? Porque eu conversei com a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a Deise Moraes. E segundo ela, nesta semana podemos esperar chuvas em várias partes da capital. Vamos ouvir a fala dela. Para a região amazônica, essa semana a gente tem ainda previsão para pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento. Não se descarta que pontualmente corra algumas chuvas aí entre 20 e 30 milímetros. É típico dessa época do ano, da primavera. Por conta do calor e da alta umidade, a gente tem essas pancadas de chuva, principalmente no período da tarde e noite. No decorrer dessa semana, continua com essa previsão de chuva. As chuvas ainda continuam irregulares, porque chove num ponto e não chove no outro. Não são ainda chuvas da estação chuvosa, mas tem essas condições para chuva no decorrer da semana. 18 horas. Bom, a gente trouxe aí a fala da Deise Moraes, né, que é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, falando aí sobre a situação da chuva, porque também chovendo, né, Karime e Carlão, pode ajudar também nessa situação da estiagem, como a situação que tem acontecido aqui em Manaus e também nos municípios aqui do interior do Amazonas, onde tem ocorrido essa mobilização do governo federal agora, né, e também da prefeitura e do governo do estado, né? Vamos ver aí o que acontece daqui para frente, Karime e Carlão. Obrigada, André. A verdade é que as ações para apagar os incêndios não foram bem sucedidas e quem apagou mesmo foram as chuvas, né, Carlão? Porque se não fosse isso, a gente ainda estaria com certeza debaixo de fumaça. As ações se mostraram incompetentes. 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você confere no 18 horas que cotas polêmicas está marcado para esta semana o julgamento das cotas para estudantes do Amazonas pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. Agora, quando são 6h28, hein, nós vamos conferir tempo e temperatura e é para amanhã, terça-feira. Com você, Karime. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 67%, a umidade relativa do ar fica entre 45% e 94%. Mix. Olha, a semana começou com ar menos poluído, com menos fumaça, graças à ação divina. Verdade. Menos tóxica aí no céu de Manaus. A qualidade do ar deixou de ser péssima para moderada na manhã de hoje, hein, Karime? Chegou moderada, mas assim, boa ainda não tá, né? Exatamente. Carlão, até o calor diminuiu, não é? O ar-condicionado até funcionou melhor. Sim. A repórter Nathalie Moraes, ela tem mais detalhes a respeito desse assunto. Vamos voltar a falar com ela ao vivo. Nathalie, então, as chuvas, como a gente está falando, ajudou muito para dissipar essa fumaça, não é não? Oi, Karime e Carlão, mais uma vez, boa noite para todo mundo que tá ligadinho conosco aqui nos 18 horas. Então, oremos, a gente orou tanto por essa chuva, né? E graças a Deus, Deus fez o que o homem não conseguiu fazer, né? Realmente, as chuvas foram providenciais, né? Mesmo que esporádicas, essa chuva conseguiu aí dissipar a fumaça que encobriu a nossa cidade aí por 3 dias consecutivos. Na manhã de hoje, a chuva, claro, né? Já foi notável
notório. A gente abriu as janelas hoje e viu que a qualidade do ar realmente estava melhor do que nos últimos dias, né? Segundo o monitoramento da plataforma Selva, o sistema eletrônico de vigilância ambiental, mesmo com a chuva duradoura nesta segunda-feira, a qualidade do ar ficou entre ruim e moderada, ainda na manhã de hoje. Mas até às 5 horas da tarde, foi a última vez que a gente conseguiu ali acompanhar a medição do aplicativo, a maioria das áreas monitoradas, a qualidade do ar aqui na nossa capital estava moderada. Ainda não tá boa, né? Mas tá bom. Melhorou bem. Bastante, exatamente. Dá até pra ver o horizonte. Tá menos embaçado, né? Tá menos embaçado. Hoje, só o fato da gente conseguir sair nas ruas sem máscara, eu acho que já faz toda a diferença. Sem dúvida. Né? Eu tenho certeza que para todos nós isso daí já foi um alívio bastante. Mas, assim, o Manauara, ele não tem um dia de paz. Isso porque passou a fumaça, mas aí veio a chuva. E com essa chuva intensa, pelo menos 12 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil aqui da nossa capital, incluindo aí deslizamento de terra e um tombamento de árvore. Segundo informações divulgadas aí pela Defesa Civil, até agora esse foi o segundo dia mais chuvoso do mês. Até o início da tarde de hoje, né? Pelo menos 12 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil Municipal, como eu disse anteriormente, e a média de chuvas dessa segunda-feira ficou aí entre 31,2 milímetros, né? E a previsão, como disse aí o André Meirelles agora há pouco, é de mais chuvas para os próximos dias, inclusive na noite de hoje, Karime. Maravilha. Então a gente realmente segue com fé de que dias melhores estão por vir e sem fumaça, Karime e Carlão. Natália, olha só, você tem aí a informação de que mais de 60 pessoas foram presas suspeitas de invadir terra, desmatar e causar queimadas em Manaus. É isso mesmo que está acontecendo? É isso mesmo. Olha só, Carlão, mais de 60 pessoas, né, foram presas. Isso aí aconteceu nesse domingo. Suspeitas aí de envolvimento em invasão de terra e desmatamento e queimadas em uma área verde aqui no Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus. As equipes da polícia que atuaram aí nessa diligência, eles foram até o local depois de receberem denúncias sobre um grupo de pessoas que estaria aí invadindo uma propriedade particular para provocar incêndios criminosos. Durante essa ocorrência, as equipes policiais se depararam aí com vários focos de incêndio na área verde, o que configurou aí os flagrantes das ações criminosas ambientais. Dá para acreditar, depois de toda essa situação que a gente vem falando, tem gente tacando fogo aqui na nossa... Dá pra acreditar, viu? É um absurdo, né? Muita gente sem noção. Então, Karime, olha só, com os detidos foram apreendidos 10 teçados e um serrote, usados aí para o desmatamento ilegal. Os suspeitos encontrados na área de invasão no Distrito Industrial foram conduzidos, eles foram levados aí até o 14º Distrito Integrado de Polícia, mas os nomes deles não foram divulgados. Essas pessoas, elas vão responder aí pelos crimes ambientais e pelo esbulho possessório, que é o quê? A ação de tomar posse de um bem de forma ilegal, Karime. Ou seja, bom, pelo menos passar a mão. A polícia pelo menos está autuando, está agindo aí a contento para ver esses criminosos que estão promovendo esses incêndios. Mas, Karime, só para finalizar, né, falando ainda nessa questão de crimes ambientais, né, o secretário de Controle de Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, o André Lima, afirmou que a pasta está aí articulando com o governo aqui do Amazonas uma medida administrativa para combater as queimadas na nossa região. A proposta, segundo ele, envolve aí a suspensão do registro de cadastro ambiental rural e de imóvel com foco sobre o calor de incêndios aí sem autorização. A gente pede a Deus aí que isso seja providenciado o quanto antes, né? Já tá demorando. Beleza. Karime e Carlão, boa noite. Boa noite, obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h34. 18 horas. Olha só, e mais 94 brigadistas do Preve Fogo do Ibama chegaram ao Amazonas nesse domingo para reforçar o combate às queimadas na região metropolitana de Manaus, aqui na nossa região. O repórter André Meirelles tem mais detalhes. Ao
Ao todo, 94 brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA, chegaram em Manaus no final da tarde deste domingo. O secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, informou que o envio das equipes se soma a outras ajudas já enviadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. A gente sabe que grande parte desses incêndios são criminosos, né, e a força, né, nesse momento da operação combatida com Secretaria de Meio Ambiente, IPAAM, Corpo de Bombeiros, ICMBio, IBAMA, MMA, para que a gente possa reverter esses impactos é fundamental. Os servidores seguem para o município de Careiro, que fica a 88 quilômetros da capital, onde estão sendo remanejados para o atendimento das ocorrências, em especial em municípios próximos à capital, como explica Eduardo Taveira. Outubro, como eu falei, saiu totalmente do que era previsto. A gente entrou com uma ação muito mais forte, destacando aí só para a região metropolitana quase 70 pessoas, né, mais de 10 veículos atuando de maneira simultânea. Ontem nós tivemos a divulgação dos resultados da Secretaria de Segurança Pública, mais de 60 pessoas apreendidas com crimes ambientais, equipamentos apreendidos. Com os novos profissionais, chega a 289 o número de brigadistas do Preve Fogo disponibilizados para reforçar as ações de combates no Amazonas. Segundo a chefe de comunicação do IBAMA, Daiane Cortes, o governo federal está trabalhando no Amazonas por meio de monitoramento via satélite e drones. O primeiro passo agora a gente já está com monitoramento, né, via satélite e drones. Tudo é diário, como eu falei. Os drones, eles captam de manhã as imagens, é estudado com uma equipe do IBAMA e do ICMBio, né, o Preve Fogo, e a partir daí equipes são deslocadas para atuar nessas áreas com mais força. Além do efetivo, o IBAMA também enviou mais de 200 mil itens para apoiar no combate aos incêndios no Amazonas. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 36 minutos, está marcado para esta quarta-feira, dia 18, o julgamento da constitucionalidade das cotas da UEA pelo Supremo Tribunal Federal. E o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, tem mais informações a respeito desse assunto polêmico e muito, muito importante aqui pra gente do estado do Amazonas. Boa noite, Cadu. Bom te ver, Cadu. Então, fala pra gente se você sabe adiantar se a tendência do Supremo revogar completamente essas cotas ou reduzir para 50. Cadu, boa noite. A tendência é reduzir, Karime. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Karime, o resultado mais provável é esse, viu? De reduzir, porque os 3 ministros votaram contra a cota de 80% das vagas da UEA para alunos que estudaram no Amazonas, né? O ministro Marco Aurélio Melo, relator da matéria, que já se aposentou, inclusive, ele votou pela redução da cota para 50%. O ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, ele defendeu a existência da cota, porém declarou que 80% é inconstitucional, e o ministro Alexandre de Moraes foi totalmente contra a existência da cota. E aí os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Rosa Weber acompanharam o voto divergente aí de Alexandre de Moraes. E a ministra Carmen Lúcia, ela acompanhou o voto de Luiz Roberto Barroso, que foi pela existência da cota, porém com recálculo do percentual, que não pode ser, segundo ele, 80%. Ou seja, Karime, a divergência está no percentual e não na existência da cota para os alunos egressos do ensino médio. Exatamente, menos mal. Então, essa aí seria a expectativa. Esse tema, como você disse, Karime, é um tema muito importante para a classe estudantil que precisa urgentemente de um posicionamento do STF. Esse julgamento, Karime, já dura 12 anos. E nos últimos meses, ele foi adiado 4 vezes. Se quarta-feira, né? Se quarta-feira ele for adiado novamente, aí provavelmente não teremos mais esse julgamento na pauta esse ano no STF. E não é só a UEA
que está acompanhando esse assunto, Karime. Como essa questão é de repercussão geral, ou seja, vai decidir sobre outros casos pelo país inteiro, tem várias universidades esperando uma decisão do STF. Mas olha, Karime e Carlão, eu não vou embaçar antes da hora, mas tem uma outra pauta aí que o governo está em cima, que é a correção das contas do FGTS. Hoje, o rendimento do FGTS é baseado na taxa referencial, a TR, né, que rende 3%, e o Partido Solidariedade entrou com uma ação pedindo que o FGTS seja corrigido com base na poupança, que tem um rendimento muito maior por ano, né, quase o dobro. Isso daí vai gerar um impacto bilionário muito grande nas contas do governo federal. Então, o assunto de quarta-feira deve render bastante em torno disso, dessa questão do FGTS, que foi objeto aí de muitas discussões entre o Luiz Roberto Barroso, entre o governo, o Poder Legislativo, enfim, todo mundo está trabalhando isso. Infelizmente, né, a pauta do STF, a pauta da UEA, tá juntinho ali com essa questão do FGTS. Se sobrar tempo, tomara que esse assunto da UEA seja discutido e votado. Por favor, que já são mais de 12 anos aí nessa discussão, né? Vamos aguardar. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, essa semana o Congresso Nacional está com pauta de votação esvaziada, é isso mesmo? O que está acontecendo aí no Congresso, Cadu? Carlão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está na Índia, participando de um encontro de parlamentares do G20. Inclusive, ele assumiu a posição de presidente do P20, que são os parlamentares das 20 grandes potências econômicas do mundo. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está em Paris, participando de um encontro político do Grupo Esfera. Então, por causa dessas agendas internacionais, a pauta nas duas casas está bem fraquinha. A única pauta que chama a atenção na Câmara dos Deputados é o projeto que trata da tributação de fundos exclusivos e offshores, que é a grana de investimento, sabe? O governo federal quer taxar os super ricos para tentar reduzir o déficit fiscal do ano que vem, que vai ser de 100 bilhões de reais, conforme previsão do Ministério da Fazenda, e Arthur Lira tem concentrado toda a pauta em torno dele. As negociações políticas só acontecem com a participação dele. É a concentração de poder que ele adotou como presidente da casa. Tem gente que apoia, tem gente que critica, tem gente que se beneficia dessa concentração de poder dele. E o vice-presidente Marcos Pereira, que é do Republicanos, ele bateu no peito e disse que vai colocar para votar essa matéria, porque ela já trancou a pauta da casa, da Câmara dos Deputados, ou seja, não passa nada se antes não for votado isso aí, esse projeto. Então ele colocou já na pauta para amanhã para votar com urgência, ou seja, ele meio que passou por cima da decisão do próprio Arthur Lira. A questão agora é saber se vai ter quórum na casa para votar essa matéria de interesse do governo. Por quê? Porque quando o Arthur Lira ele adotou essa concentração de poder, aí vem uma patota atrás dele. Se ele não aparece, ninguém aparece. Se ele vai para a mesa, todo mundo vai lá junto com ele. Esse que é o problema. E quando ele está viajando, a casa não funciona. Esse que é o grande problema dessa concentração de poder de Arthur Lira. No mais, tem matérias aí de interesse social, como a criação da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Espectro Autista e a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Síndrome de Ehlers-Danlos. Não consigo, eu escrevi essa palavra, mas Ehlers-Danlos. E a Síndrome de tipo isso. E a síndrome de hipermobilidade, tá? Essa Ehlers-Danlos é um problema de pele causado pela hipersensibilidade, viu? O nome é complicadinho mesmo. E são duas pautas importantes que vão ser votadas amanhã. É o que a gente espera, tá? Porque se a discussão está praticamente... há um acordo com relação a offshores, então outras pautas vão dar seguimento. Então a gente espera que essas duas pautas sociais importantes sejam votadas e aprovadas. Já no Senado, pauta esvaziada também, mas os olhares se voltam para a CPMI dos atos criminosos de 8 de janeiro. Amanhã, a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, vai fazer a leitura do relatório final. E nesse relatório vão estar lá todos os indiciamentos, né? E aí também as sugestões legislativas de mudanças na lei para garantir mais proteção e evitar novos episódios como o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Tanto a direita quanto a esquerda saíram bastante prejudicados nessa jornada aí que foi a CPMI, porque foi uma comissão bastante atrapalhada, cheia de obstáculos, né, de interferências de todo lado, principalmente do STF, e é possível que seja
seja um relatório muito aquém do que se espera. Então amanhã vai ser um dia pouco movimentado nos plenários, mas na comissão vai ter movimentação. Carlão e Karine. Cadu, para finalizar, o presidente Lula, que está muito focado na crise lá na faixa de Gaza, está deixando para o ano que vem a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, não é, Cadu? Provavelmente, viu, Karime? É uma informação de última hora, de bastidor, mas sem uma confirmação oficial, né? O presidente Lula já tem o seu indicado, que seria Flávio Dino, o atual ministro da Justiça, mas ao contrário de como foi com Cristiano Zanin, o recado que vem do Senado é de que essa indicação não vai passar. Por quê? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, não concorda com essa indicação de Flávio Dino. Para ele, a indicação de Lula deveria ser a de Bruno Dantas, o atual presidente do Tribunal de Contas da União. E diante dessa divergência, é possível que Davi Alcolumbre sente em cima da indicação, ou seja, ele vai protelar o quanto puder a data da sabatina, a exemplo do que ele fez com André Mendonça. E tem outro detalhe, Karime, o Flávio Dino não tem a simpatia dos senadores da oposição, a gente sabe disso, né? Para vencer essa barreira, ele tem que visitar os gabinetes, tem que conversar com os senadores, fazer uma campanha, literalmente uma campanha política pela vitória dele. E isso não está acontecendo, né? O Flávio Dino, ele vem dizendo, Lula não falou comigo. Ele tem que se revelar logo, ele tem que dizer, olha, eu sou indicado, vai logo lá no Senado, bate a porta nos gabinetes, pede voto, porque isso vai ser importante. Se isso não acontecer, não vai passar, porque o Senado tem uma oposição muito forte e é possível que o nome dele seja rejeitado. Ele vai se submeter a essa vergonha? Acho que não. Ele primeiro precisa negociar para depois colocar o nome dele a jogo, né? Então, o Lula vem sendo aconselhado a deixar a indicação para o ano que vem, quando o Davi Alcolumbre deixar a CCJ. Caso o Lula anuncie o seu indicado já agora, nos próximos dias, antes do fim do ano, é porque o céu ficou um pouco mais azul lá no Senado. Teve acordo. Mas, por enquanto, o cenário está bastante nublado. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, até amanhã. Oi. Karime, eu só queria fazer uma piadinha. Claro. Olha, caiu essa chuva em Manaus graças ao prefeito de Piracicaba. Por quê? Você não viu? Vamos agradecê-lo. O prefeito... vamos agradecer ao prefeito de Piracicaba, que o motivo da chuva foi ele. Conta. Um abraço, gente. Tchau. Beleza, tudo bem, Cadu. Obrigada. Ia pedir para você explicar para os nossos ouvintes. Não. É porque quando teve uma brasileira que voltou ao Brasil de Israel, ela deu uma entrevista dizendo que ela agradeceu ao prefeito de Piracicaba por ter trazido ela de volta para o Brasil. E não foi a Fábio, foi o prefeito de Piracicaba. Tá certo. Então agora o prefeito tá certo. A chuva também vamos colocar na conta dele. Obrigada, Cadu. Valeu, Cadu. 6h47. Tchau, galera. Até amanhã. Valeu. Você era o melhor mix do Brasil, hein? 18 horas. Olha só, em Karime, ouvintes, os manauaras vão poder limpar os nomes através do novo feirão Limpa Nome do Procon Amazonas. Tá mó agito isso aí, inclusive. Muito importante, gente. Acontece de hoje, do dia 16 ao dia 20 de outubro, na sede da unidade. O repórter André Meirelles conta pra gente mais informações. Vamos conferir. O segundo feirão Limpa Nome do Procon Amazonas acontece de 16 a 20 de outubro na sede da unidade, na Avenida André Araújo, no Aleixo, das 8 da manhã às 3 da tarde. O feirão vai ofertar descontos de até 90% nas contas de energia, como explica o presidente do Procon no Amazonas, Jalil Frache. Esse feirão é para aqueles que não participaram do primeiro. Então, se você não participou, venha ao Procon Amazonas e confira as oportunidades. É importante a gente falar algumas regras, como, por exemplo, o número de parcelas que serão até 60 vezes, descontos para recuperação de faturamento de até 90% e o principal, que consumidores de baixa renda não precisarão dar entrada para efetuar a sua negociação. Com as negociações, os clientes inadimplentes serão excluídos dos serviços de proteção ao crédito. As vantagens da campanha também estarão disponíveis no site da concessionária de energia. André Meirelles para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas.
horas e 48 minutos. É hora da gente conferir os bastidores da política local, da política amazonense com Cíntia Blink, que já está aqui ao nosso lado, aqui ao vivo. Cíntia, muito boa noite. Temos nova pesquisa para a Prefeitura de Manaus. O ano parece que já é 2024, como você sempre fala, né? Boa noite. Oi. Oi. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, 2024 veio com tudo. Eu já nem sei mais quando vai ser a virada. Mas, na pesquisa que vem aqui na parte espontânea... Peraí, deixa eu ver de quem é a pesquisa. Conhecendo Manaus Projeta. Na espontânea, que é aquela que chega assim, com a pessoa que vai responder. E aí, em quem você vota? 22,45% falou o nome de Davi Almeida. E em segundo lugar aparece a Mamandel, mas ele aparece com 2,82. Então, uma distância aí exorbitante. Já na estimulada, e nessa sim, a pessoa pergunta esses nomes, tais e tais nomes, em quem você vota. Aqui a coisa fica um pouco mais equilibrada, porque o prefeito Davi Almeida consegue a reeleição com 37,22, enquanto a Mamandel fica com 29,42. Terceiro lugar vai para Ricardo Nicolau, ex-deputado estadual, que fica com 6,89, mais ou menos ali 7%. Então a gente está falando de uma disputa em especial entre Davi e Amon, como a gente já tem visto em outras pesquisas por aí, né? Lembrando que quando a gente olha para uma pesquisa eleitoral, a gente está falando sobre o cenário atual, ou seja, a pesquisa foi feita em outubro, então a gente está calculando assim, se a eleição fosse em outubro, a previsão é que a eleição teria aí como vencedor o prefeito Davi Almeida e a Mamandel ficaria em segundo lugar, de acordo com o que está saindo aqui. Karime, Carlão. Ei, Blink, olha só, o prefeito da pequena cidade de Pauini anunciou reajuste para os professores. Inclusive, ele foi o único aqui do Amazonas a tomar essa medida, Cíntia. Procede? É o que ele está dizendo, né? O prefeito de Pauini. Mas o prefeito de Pauini, ele também já foi matéria semana passada por conta dele não ser exatamente muito transparente, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, não está prestando aí uma boa transparência. É bom a gente tirar esse histórico, mas ele anuncia aí um aumento de 10% no salário dos professores da rede municipal de ensino. O anúncio foi feito durante a celebração do Dia do Professor, que foi comemorado ontem, né? Domingo, dia 15. O prefeito garantiu que o valor vai ser adicionado ainda esse mês. Então, se for real, se isso realmente acontecer, ainda esse mês os professores aí da rede de município de Pauini vão ter essa novidade no salário. Aí a gente tem que aguardar para ver se é isso. De acordo com a fala dele, foi assim: junto com nossas felicitações, anunciamos o aumento do salário dos nossos professores. Hoje, Pauini tem o maior salário de professor do estado do Amazonas, anunciou em programa de rádio do município. Karime, Carlão. Cíntia, e tem político colocando a mão na massa, ou seja, até colocando a mão no lixo. A galera tá indo pra rua limpar as coisas, é isso? Conta mais. É na orla do São Raimundo, o vereador Rodrigo Guedes e também o deputado federal Amon Mandel. Eles estão atuando ali. Na verdade, o deputado federal Amon Mandel foi hoje lá e ele disse que conseguiu retirar 2 caçambas de lixo, que dá mais ou menos 10 toneladas. E também atuando aí nesse mesmo local pro dia 21/10, o vereador Rodrigo Guedes vai fazer aí um grande mutirão de limpeza na orla. Isso acontece por conta da estiagem também, né? Sai a água, o lixo fica mais aparente e aí é possível fazer esse tipo de ação. Mas o que eu achei curioso é que fala-se que na sede da Suframa teve um encontro hoje e o deputado federal Amon Mandel conversou com o prefeito Davi Almeida justamente sobre esse procedimento aí na orla do São Raimundo. E ele chegou com o prefeito e falou: olha só, tá tendo esse problema, cadê a prefeitura atuando? Chamou na xincha, entendeu, o prefeito? E aí eu fui perguntar ao deputado federal, isso aqui realmente aconteceu? E ele falou: sim, é verdade, aconteceu sim. Então a Secretaria de Limpeza Pública vai realizar aí uma limpeza na orla de São Raimundo, porque o prefeito reconheceu que houve um erro e que precisa atuar nessa orla. Pra limpar ali, né? Pra limpar. Muito então, claro. Funcionou bem, deu esse toque e vamos bacana. lá então. Agora é importante também a população se conscientizar, porque o lixo não para no rio sozinho. Tem alguém que joga, não é verdade?
Aí também teria que fazer junto aí uma campanha de conscientização, quem sabe, né? É verdade. E Quem assim, sabe não um precisa dia. Quem sabe um dia, né, Carlão? jogar diretamente no rio, porque o lixo que você joga na rua, ele também caminha até o rio. Ele sabe chegar lá. Exatamente. Então é bom a gente ter cuidado com esse... Enfim, diante de tudo que está acontecendo, você não ter consciência ambiental é complicadíssimo. Tá falado. Falou, Cíntia. Obrigada, Cíntia. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. 6h53. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 1,01%, cotado a R$5. O euro também fechou o dia em queda de 0,56%, comercializado a R$5,32. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 4,55%, comercializado a R$144.857. E o Ibovespa encerrou a sessão em baixa de 0,85% a 116.743 pontos. E o faturamento do e-commerce relacionado ao Dia das Crianças aumentou 5,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. A informação é da Cielo e revela também que as vendas presenciais subiram 0,7%. Mix. 18 horas. Esporte. Com o Cid Soares. O Cid Soares ontem, show de bola. Inclusive eu assisti o jogo, hein? Foi demais, ficou no empate, né? 0-0, Brusque na primeira partida da final da Série C. O que faltou eu vi o que faltou, Cid. Eu achei que foi tudo legal ali, foi um ataque bacana. No segundo tempo que ficou ruim, não é isso? É, mas assim, pra gente que não foi lá pro estádio, deu bom, né? A gente assistiu ali e tal. Mas pra quem foi, parceiro, foi uma decepção. Essa aí foi a primeira parte da final da Série C. Foi decepção? Foi, porque todo mundo foi pra lá naquela ânsia, de fazer né, um de gol. ganhar o gol. Tá. De ter o golzinho. Pro Brusque foi melhor, ele vai decidir em casa. Não tenha dúvida, claro. Ficou pra ser decidido no próximo domingo, né? Após esse empate de 0-0, esse jogo de ida aqui na Arena da Amazônia. E mesmo se tivesse tido um vencedor no jogo, tudo ficaria em aberto para a decisão, segundo o técnico do Onça, Luizinho Vieira. Ele também disse que tivemos aí um volume maior de futebol e realmente tivemos mesmo, né? E mesmo que o Amazonas tivesse vencido, o confronto não ficaria definido nesse jogo de ontem. Bom, foi aí um jogo equilibrado, né? O Luizinho também disse que o projeto para o segundo jogo é voltar com o título e a torcida agora é essa, né? Vamos incentivar o nosso timaço. Jogou melhor ontem, não tenho nem dúvida. Quando entrou o Foguinho, mudou também a história no segundo tempo. Foi bacana. Puta jogão, cara. Enfim. Eu gostei. O Barezão vai ter um novo formato agora, Carlão. Isso é uma outra grande novidade. Serão 2 grupos aí com 5 clubes, 4 avanços na fase. Avanço de fase, teremos o campeão do turno e retorno. Os 3 piores times serão rebaixados e a partir de 2015, portanto, teremos 8 clubes na Série A, sendo um vindo da Série B. Tá todo mundo de olho realmente no nosso futebol, vai melhorar, vai vingar. O caminho é esse. O jogo entre Bélgica e Suécia em Bruxelas pelas eliminatórias da Eurocopa foi suspenso no intervalo por questões de segurança após a morte de 2 torcedores suecos baleados a 6 quilômetros do estádio Rei Balduino. Essa confusão toda que está acontecendo ali naquela área realmente está chegando terrorismo, né? Terrorismo. Não tem limite. Terrível, enfim, é horrível, é um horror que nós estamos vivendo nos últimos dias e chegou ao estágio de futebol, gente. Que covarde. Que é uma pena, né? Mas enfim, olha, o Atlético cedeu e definiu aí que o atacante Vitor Roque se apresentará ao Barcelona com 6 meses de antecedência. O jogador só tem 18 anos, se transfere agora para o time espanhol em 2024, em janeiro desse ano de 2024. Merece, né? Um puta jogador também. Após empate frustrante com a Venezuela, a nossa seleção enfrenta o Uruguai amanhã às 8 da noite pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. É o que temos pra hoje. Valeu, Cedi. Valeu pela sua participação. 6h57. 18 horas. O Brasil aumentou mais de 6% a sua demanda por energia em setembro, de acordo com o fechamento do balanço da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O consumo do país teve um salto de 6,2% na comparação com o mesmo período em 2022, Karine. E a onda de calor que assolou o país no mês passado foi, é claro, responsável pelo aumento e consumidores usaram mais
mais ar-condicionado. As maiores altas foram nos estados do Maranhão, 28,8%, Rio de Janeiro, 18,6% e Acre, com 18,3%. Olha só, a pesquisa da Serasa apontou que 64,9% dos habitantes do Amazonas estão mais otimistas com as finanças com relação a anos anteriores. É o maior percentual entre os estados brasileiros, Karine. E além do Amazonas, Carlão, aparecem entre os mais otimistas a população lá do Pará, Roraima e Amapá. Na outra ponta, Maranhão, Pernambuco e São Paulo têm os menores indicadores. Olha só, as vendas de motos em Karine ouvintes tiveram um crescimento de 9,3% no mês de setembro deste ano em comparação com setembro do ano passado. O balanço foi divulgado pela FenaBrave, que é a associação que representa as concessionárias. No mês de setembro foram vendidas 135,1 mil unidades. Mas já em comparação com o mês de agosto, a comercialização de motocicletas novas no país caiu 5,3% por causa dos 3 dias a menos de venda em setembro. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Aconteceu o que estava previsto. O Rio Negro bateu o recorde histórico de vazante e a situação se espalha por outros rios da região. Agora a preocupação é o abastecimento de Manaus e das outras áreas atingidas, principalmente o abastecimento de alimentos, combustíveis e remédios. Praticamente todos os órgãos fizeram anúncios de medidas para minimizar os problemas. Mas pelo menos uma das medidas mais importantes para Manaus é a região metropolitana, que ainda espera. É a dragagem na área da foz do Rio Madeira. É onde há o maior problema de navegação de embarcações de maior porte para Manaus. Exatamente as embarcações que levam e trazem a maior parte das mercadorias tão necessárias à economia e ao dia a dia da cidade. A dragagem é uma medida urgente, de acordo com os especialistas em transportes para Manaus. 18 horas. 7 em ponto, Karine, tem a saideira? Tem a saideira, é o seguinte: o Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu hoje revogar a prisão preventiva do investigador da Polícia Civil Raimundo Nonato Monteiro Machado, que estava preso por tentativa de homicídio triplamente qualificado contra o advogado Igor Colares, de 35 anos, e também pelo crime de tortura contra a babá Cláudia Gonzaga Lima, de 40 anos. A decisão foi assinada pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral, ou seja, tá livre. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.